Olá, tudo bem? Tudo certo? Como é que vocês estão? Só alegria, só na bênção, só na paz? Então é isso que importa. Rodrigão da Massa, e aí, meu caro, tá tudo certo? Por que não cai uma folha de uma árvore, se Deus não permitir? Eita, onde é que tá na Bíblia isso? Já deu a tese aí do nosso programa. Já, aqui é agilidade. Onde é que tá na Bíblia esse versículo aqui? E agora, será que não seria uma paráfrase, meu caro? Olha, será que tem na Bíblia? Eu acho que é uma paráfrase bíblica, né? Tem outros que eles falam também, bem por aí, que todo mundo diz, mas não tá na Bíblia, cara. Deus ajuda quem cedo madruga. Outra. Deus escreve certo por linhas tortas. Alguma coisa Deus assim. escreve mas certo... Mas poderia estar na Bíblia. Deus escreve certo em pessoas tortas, tu já viu um vídeo antigo, cara, que tem alguém que é advertido, você, mas não tá na Bíblia. Mas deveria estar. Deveria. Com certeza deveria. Não tá, mas deveria. Não tá, mas deveria. Inspirado, né? E aí, pastor Lipão, boa tarde, boa noite, bom dia, tanto faz. Como é que tá? Tanto faz, certo? porque aqui a gente é global, né? Pessoas do Japão, da Globo Nova lixo. Zelândia. Fica aqui meu protesto pra Globo Lixo. Globo lixo, alguém. Mentira, gente. Abraço, saudades do Bial, meu amigo. Meu amigo Bial. Amigo Bial. Bibo, não cuspa no prato que você comeu. Não cuspo. Foi maravilhoso o evangelho sendo pregado no programa do Bial. Foi legal. Exatamente. Mas tô bem. Só alegria? Feliz, bom demais. Então, aliás, tá bom. eu quero fazer um protesto, vou aproveitar aqui, antes da vinheta, que eu Fazer quero dizer o seguinte, protesto. gente... Estou sendo aliciado, estou sendo, tendo a minha consciência ferida por essa igreja Onda Dura. Eu fui na OD Store e eu ganhei um presente. Da OD Store. Uma camiseta com a bandeira do Brasil. Olha aí. E a pergunta é, por que você não está vestindo ela? Porque eu vou usar em viagem, para usar bom durante o final demais. de semana. Para não ficar com o sovaco suado, Exato. Vou usar, porque só dá para usar uma vez, né? Porque aqui nem Rexona aguenta. Aí eu vou usar final de semana, no dia... Que dia que vai ser a eleição? Dia 30? Dia 30. Vou usar minha camiseta Tu vai preta. usar no dia das eleições? Vou usar, cara. Sabe que usar a camisa do Brasil nas eleições já é ser taxado. Tudo bem, não tem problema. Eu vou estar lá na Bahia mesmo, tá tranquilo. Eu acho. Na Bahia ainda? Vou, a gente vai pegar no mesmo evento. O Nordeste é mais do PT, hein, cara? Mais vermelho. Será que Vamos é, estar cara? lá em Itabuna. Bem petista. É bem petista lá? Bem petista. Olha Eu aí. acho que o governador lá tá segundo turno, uma coisa assim, né? Do PT. Tá segundo turno junto com a Semineto, né? O governo do verdade. PT lá, o estadual, é 16 anos que eles governam o estado. Caramba, olha aí. É verdade. Enfim, estaremos no mesmo evento, eu e o pastor Lipão, na cidade de Itabuna. Vai ser Olha que incrível. legal. Qual que é o evento lá? O tema é Enraizados, se não me falha a memória. Enraizados é o Que tema. legal, cara, que legal. Legal. Bom, Bom. vou dar os recados paroquiais, como diz... A igreja é a saudosíssima Igreja Batista Esperança. Olha aí. ó. Ó, esperança é um tema de hoje, inclusive. Verdade, Faz verdade. parte da providência Ô, Bibo, divina. Oi. recados paroquiais, eu gosto dessa Recados expressão, paroquiais cara. é bom, ele sintetiza, né? Somos um podcast Foi tu crente. que pensou nisso? Oi? Foi tu que pensou? Cara, não sei, mano. Sinceramente, eu Vamos não Hoje pra sei. poderia recados chamar de paroquiais. boletim semanal também. Boletim Foi semanal, muito legal, pronto. foi muito legal. Mas vamos lá. Você que está aí do outro lado da tela, seguinte, você pode dar um curtir para que os algoritmos da internet levem este conteúdo para ainda mais longe, ok? Outra coisa que você pode fazer também, você pode dar o superchat. Aí no cantinho da tela, você vai ver que tem um cifrãozinho e você pode contribuir para que este programa seja abençoado. Inclusive, nós já compramos novos microfones, Faz uma tempo. nova iluminação, uma Ai, bancada. Iluminação. Ainda precisa, né? Iluminação. Não sei, o pessoal que tem que dizer aí, né? Mas o pessoal da técnica é muito criativo. Criativo, O brasileiro, de forma geral, ele é inventivo. Pegou umas ele é lâmpadas inventivo. ali fluorescentes, jogou... Exato, vai bagulho aqui, tá- pinta um preto, joga um preto. Eu acho que a gente precisa de uma televisão. Aliás, a gente precisa de um notebook. É A gente verdade. precisa de um é notebook verdade. aqui pra técnica, pra gente poder trazer pessoas. Convidados nessa convidados. tela aqui. Porque às vezes, né? Então- às vezes espreme aqui e sai só o suquinho. Né? Falta, Graças a Deus. falta o caldo real lá do Graças outro aos lado. crentes, né? Graças aos crentes dessa mesa, que é o pastor Lipão e a Lari, já viu? Viu no comentário de um vídeo aí? Ainda bem que tem o pastor Lipão e a Lari nessa mesa. Olha aí, ó, Cara, olha até aí. tu, mano. Não, Até eu eu. tô tudo bem, eu sou a escória mesmo. Farinha Agora do tu, mesmo mano. saco. Caraca, mano, fiquei de cara, botaram a gente junto. Como é Tá que bom. é? É humilhante isso, não é? Não, mas tá bom. Faz parte de produzir conteúdo na internet, né? Tu sabe disso, tamo passar aí. pelos cancelamentos virtuais. Exato, faz cancelamento parte. faz parte. Quero ver falar na minha cara isso aí. Gente, então Olha você que pode... vou dizer, hein? Olha, eu vou aqui. falar. né? Chega aí no final do culto e fala. Sábado à noite tá bom, ele tá tudo sempre bem. por aqui, pessoal. Se quiser vir aqui me dar uma surra, tá tudo certo. Não, gente, que aí isso?
Você vai ter o cifrãozinho para você contribuir, então, ofertar nas nossas vidas. Sempre lembrando, não tire da sua igreja local, mas aí faça as suas contribuições. Não, peraí, vou te corrigir. Não é ofertar nas nossas vidas, é ofertar na vida de vocês. É verdade. Que a gente tá aqui servindo vocês. Voluntariamente. Voluntariamente, aqui, ó, servindo vocês. Então, a gente paga Hoje pra estar aqui. calor, diga-se de passagem. Hoje a gente paga pra estar aqui. É O verdade. ar-condicionado tá ligado, a luz tá ligada e tal. Então, assim, gente, por favor, né? Ajuda Faça a sua na parte. mesa. Ajuda na mesa É a verdade. continuar firme e forte aí. O na tá mesa. bom? É isso Amém? mesmo. Até... É bom demais. Não, vai lá. É isso. Vamos é sintetizar. Sintetiza. Roda a vinheta. É isso. Roda a vinheta. Não, pera. Você pode deixar comentários também. Boa. Ok? Muito legais, muito bacanas, que inclusive eu e o Bibo estamos falando agora aqui sobre sermos criticados nos comentários ali. Exato, Mas mas também pode- tem muita gente falando coisas boas e Exato, não, mas maravilhosas. pode criticar. Maravilhosas. Na internet é bom que falem, não importa o quê, entendeu? Porque o importante é que estão falando. Os algoritmos Os estão algoritmos- ali. é isso Então aí, tá? serve muito bem. Fale bem ou fale mal, fale Exato. de mim. Eu só, Roda tanto que a no vinheta. meu canal, eu só deleto um comentário quando a pessoa ofende um convidado meu. Certo. Tipo assim, a pessoa já chega com uma palavra chula, né? E é em relação a um convidado meu. Uhum. Se ela tá xingando a minha família e tal, não tem problema. Minha mãe geralmente é xingada, né? Agora, assim, se é um convidado, eu deleto. Ou quando a pessoa chega assim, tipo, desdenhando num nível assim muito chulo, sabe? Tipo, o cara. Mano, nada que eu faço é um lixo. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu produzo. Sim, sim. Então, assim, Tu pensa, né? Exato, não, assim, aí quando isso aqui é um lixo, aí eu apago, porque é o tipo de comentário que é só raiva, entendeu? Aham. Agora, quando a pessoa critica e tal. Tu Então inibe você ele é de pecar. censurador dos irmãos. Eu ia falar, tu é mano, praticamente o TSE da... não, o TSE só censura aquilo quando Oh. infringe a lei, né? Não é censura, é punição daí. Mas assim, ó. Mais ou menos. não. Mais ou menos. Quando censura algo que não foi publicado, como que é o nome? Então, tem um direito preventivo, né? A gente pode mas se conversar chama sobre censura prévia. O- Então, vamos lá. Mas esse Vamos é- entrar nesse debate? Pode ser, maravilhoso. Você viu a Carmen Lúcia assumindo isso? Quem é Carmen Lúcia? Aquela que parece ministra. sei quem que é. Não, aquela que falando parece que nada, que tu vai ser cancelado, hein? Ela falando que o Brasil Eu está no... lembrei aquele cara do... Roberto Jefferson. Não, o outro que fazia Escolinha pro Sr. Raimundo, ele tinha um personagem que parece ela. Mas isso é o pronunciamento dela. O pronunciamento, enfim, Depois eu dela. vou ver isso aí. Ela da afirmando vinheta, hein? que o Brasil está num estado de exceção e porque está no estado de exceção, então é permitida a censura. Aí, Com ó. todas as letras ela fala. Carmen Lúcia, digníssima. Pesado. E o que é estado de exceção? Então, praticamente esse programa Eles vai dizem que é um cair... estado de exceção por causa do pleito Período eleitoral e assim por diante. Mas Constituição. A gente mexe em lei penal, lei criminal e assim por É uma diante. discussão longa essa. Mas vamos lá. Então, eu no meu perfil, cara, eu censuro muita gente. Eu devo ter bloqueado, acho que uma média de 60 Mas pessoas. é por isso que a gente essa luta última pela semana. privatização. Olha aí. Não, é que o perfil é meu. Mas aí você é um bem privado e você um tem bem todo privado. direito. Não, o cara tem chega direito me de- xingando, entendeu? Quer tentar me convencer de coisa. Obrigado, querido. Tá aqui um bloquezinho. É, Um bloquezinho bloquinho. divino pra você. Mas é bom, né? Mas Deus nunca bloqueia você. Isso que é importante. Deus Não, não bloqueia. bloqueia também. Bloqueia. Igual aquele meme, né? Se Deus quiser, não quero. Roda a vinheta porque tá começando bom. mais um Na Mesa, senhoras e senhores. É isso aí, galera. Hoje nós falaremos sobre um assunto que é importante falar, diga-se de passagem, né? Hoje, essa semana, nós teremos o segundo turno das eleições Meu presidenciais. Deus. Ok? Mas o assunto não é Domingo política, agora, pode não ficar é aqui. política, mas tem a ver também, por quê? Se quiser ouvir política, episódio passado. Episódio passado, Exato. exatamente. Mas no final de semana, agora, dia 30, nós teremos o segundo turno das eleições. Vamos lá. Muita gente, e de fato a gente conversou isso até na última semana, sobre estar com medo. O Bibo considera um medo irreal, eu já acho que o medo pode ser real em alguma medida tal. Mas fato é que uma coisa a gente também deixou claro, que a gente não pode perder de vista que ainda que Bolsonaro vença, Lula vença, Deus, em última análise, é que está acima do trono e assim por diante. Então, se na semana passada nós focamos em falar a respeito da unidade da igreja, diante da polarização política, hoje nós vamos falar sobre o porquê disso tudo. Porque, no fim das contas, é que Deus nunca perdeu o controle das coisas. Hoje nós falaremos sobre a providência divina. Ok? E eu acho que é um assunto, já introduzindo aqui, né, muito importante, não só em período eleitoral, Boa. mas períodos onde aparentemente o mundo está caótico, ou quando você repara o caos, né? Porque o mundo sempre está Ou caótico, passa, né, pessoalmente, por uma situação difícil Exatamente. também, né? Sei lá, perda de alguém, um trauma muito grande, né? E uma má teologia pode fazer você olhar para uma situação complicada e acabar tendo um desespero circunstancial, né? Por causa da circunstância, então minha vida vai acabar, o mundo vai acabar, vai ser destruído.
Pode ser que sim. Porém, ainda assim, temos que entender que a palavra de Deus já está redigida, já foi proferida e tudo vai ficar bem no final. Sim, a providência divina, né? Esse é o tema que a gente vai trazer. A providência vem de previsão, de alguma forma Deus prevê e por prever consegue se antever as coisas, né? Mas a provisão divina tem a ver com o cuidado divino, pegando o gancho com o que vocês estão falando aí, porque o nosso Deus, pelo menos assim nós acreditamos, ele não é só o criador de todas as coisas, mas é também o sustentador da sua criação. Então, a providência divina, e aí a gente vai discutir os vários tipos de providência, e a providência mais estreita, mais geral, enfim, mas a providência divina tem a ver com o cuidado de Deus, né? Com o cuidado de Deus com a sua criação e com o seu povo, né? Ou seja, Deus não tem mais uma nação escolhida, ainda que Deus, eu acredito que Deus não tenha terminado tudo com Israel, mas Israel não é mais aquela nação escolhida de Deus e tal. Não, hoje em dia Deus tem uma nação que é a igreja. Ou seja, é um povo espalhado aí por todas as nações, né? Por todas as etnias, povos, línguas e nações. Então assim, mas ainda que Israel meio que abre um parênteses aqui, né? Porque com a nação de Israel, Deus ainda não acabou, eu imagino tudo que ele tem para fazer. Mas grosso modo, Deus não tem uma nação preferida. Então assim, Deus não tem uma nação preferida que é o Brasil, que é os Estados Unidos, que é isso ou que é aquilo. Inclusive, eu estou falando isso, não é gratuito, né? Já que a gente começou com política, mas é que há um reverdecimento de nacionalismos, né? Surgindo entre os cristãos, né? Então, nacionalismo... Sobre os cristãos, né? É meio que um efeito global da globalização. Sim, mas entre os cristãos está começando a vir esse discurso como nação escolhida de Deus, né? Então isso já teve muito forte nos Estados Unidos, isso está vindo agora forte no Brasil também. A gente ouve frases do tipo, né? O Brasil um celeiro de isso, o Brasil será isso para as nações, né? Então meio que isso está dentro desse bojo de um nacionalismo cristão, até uma ideia uma assim... onda meio profética, assim, mas uma onda meio profética sentido. E uma onda também de dominação dos lugares, né? Então, ou seja, uma nação com princípios cristãos e tal, e com tudo isso, e com as várias coisas que isso envolve. Mas olha só, Deus então não tem uma nação escolhida por ele para representá-lo na terra hoje em dia. A nação escolhida de Deus é a sua igreja. É a sua igreja. Isso está muito claro, gente. Isso é indiscutível. É 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Nós somos a nação santa. Ou seja, aquilo que era dito de Israel, agora é dito da igreja, e a igreja está espalhada. Que foi, né, colocada, né, foi enxertada nesse corpo, né? Foi colocada, exato. Acrescentada a esse povo étnico, né? Que depois foi se entendendo que era muito mais por uma questão de fé no patriarca e assim por diante. Exato, a gente então nós somos essa nação escolhida, esse povo de Deus. Então Deus tem um cuidado com o mundo, é uma preservação. Então a gente, por maiores que sejam os males deste mundo, que acometem este mundo, nós entendemos que por conta da doutrina da provisão, também não deixa de ser, mas da providência, que Deus é aquele que sustenta a terra, e para sustentar a terra, ele age das mais variadas formas possíveis, é o que a gente vai estar discutindo aí. Mas a doutrina da providência, ela é uma doutrina bíblica que diz que o nosso mundo não está criado e está à deriva. Né? O nosso mundo não está à deriva. O nosso mundo, ele tem alguém que controla e que rege esse universo, a despeito das coisas que a gente acha que são... Que a gente acha não, né? Que a gente vê e que são realmente horríveis e fatalidades. E deixa eu puxar aqui uma prosa antes de a gente definir providência e tal, enfim. Eu trazer algumas distorções aqui da ideia da providência. Eu acho interessante, eu estava lendo aqui um artigo e ele cita algumas distorções bem curiosas que fazem parte do escopo doutrinário que as pessoas absorvem, sem perceber que absorvem, né? Mas vamos lá, um deles, o deísmo, que é a visão que entende que Deus criou o mundo e se afastou dele. É a famosa teoria do relojoeiro, né? Que vai lá, regula o relógio e deixa o relógio rodando. E é uma visão distorcida da providência divina, porque demonstra-se essa visão um Deus ausente da sua criação. Uma outra visão, aliás, muito popular em períodos eleitorais, a visão dualística, né? Ou dualismo. A ideia de que não é Deus que está no controle, é uma luta entre o bem e o mal e em qualquer momento a gente pode perder essa batalha. Uma outra... Aliás, pausa nessa visão, cara, uns 5, 6 anos atrás, rodou muito no tempo do falecido Facebook, uma imagem que era Jesus e Satanás numa queda de braço.
Vocês lembram? O Jesus parecia, inclusive, o vocalista do Radiohead. Eu lembro. Era uma coisa bem maniqueísta mesmo. Era Jesus e o diabo. Como é que é o nome desse esporte do Falcão? Queda de braço. Queda de braço, né? Então, assim, isso é uma visão bem maniqueísta. Ou seja, o bem e o mal, eles estão lutando. Gente, peraí, vamos lá. Isso é bom a gente explicar pra galera também não. A gente não tá negando que existe uma batalha espiritual. Boa. Existe inimigo. Tem, inclusive, se você procurar, tem na mesa sobre batalha espiritual. Não, a gente pregou, inclusive, agora, já no tema de Marcos, sobre a realidade espiritual dos demônios, agindo. É o estudo bíblico da semana passada, inclusive. Isso mesmo, estudo bíblico da semana passada. Então, assim, existe uma realidade espiritual, existe. Só que é o seguinte, não é uma queda de braço, gente. Tá? A queda de braço pressupõe que um dos oponentes possa vencer essa queda. Não, o Satanás, ele é a serpente com a cabeça esmagada, que agora só se sacode. É tipo um campeonato. Vamos ilustrar campeonato de futebol, né? Tipo um campeonato de futebol, uma liga de futebol, que o campeão já venceu a liga de futebol, mas ainda está jogando para cumprir tabela. O Campeonato Brasileiro pode acontecer isso, né? Sim. Tipo, o cara já bateu Acho os pontos. Foi o Palmeiras que foi campeão? Palmeiras, nem sei, cara. Eu também, eu sou palmeirense bem desviado, mas o Palmeiras ganhou várias coisas, só não ganhou ainda o Mundial aí. Não sei, mas enfim, supostamente o Palmeiras ganhou. Tipo, já estava jogando com os reservas, né? Porque não tinha chance porque de já nenhum venceu. time. É aquela ideia de Lutero, né? Satanás é um cachorrinho na coleira nas mãos de Deus, né? Então, não podemos perder de vista. Né? E é pincher, né? Não podemos perder de vista que ele é uma criatura. Exatamente. Né? Exato. Então não é uma queda de braço. Então o maniqueísmo ele é complicado porque ele dá muito poder ao diabo. Inclusive isso entra, né, nas teologias de batalha espiritual. Mano, o diabo é muito poderoso. E assim, eu não quero subestimar, eu sei que ele é poderoso, mas gente, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Exato, olha aí. Mas sabe que... Vamos lá, vamos continuar com as visões? Bora. Você não vai mudar de assunto, né? Não, só... Porque é diabo! Ainda nesse ponto ali... O pessoal gosta de falar do diabo, é impressionante. Não, o R.C. Sproul, no Somos Todos Teólogos, ele até falando no capítulo, é uma mini sistemática, uma introdução à sistemática, falando sobre anjos e demônios, ele fala sobre a ideia de que os demônios, ainda que sejam inferiores, submissos, ainda assim eles têm poder. E nós só podemos expulsar demônios ou ter algum tipo de autoridade nesse sentido quando estamos no Senhor. Ou fumando cigarro. Não, é que o Constantine expulsa fumando cigarro. Vamos lá, vou continuando. Outra visão, o panteísmo, que é uma visão que absorve o mundo em Deus, significa que a criação participa e constitui o ser do próprio Deus, ou seja... Panteísmo e panenteísmo, né? São duas variações. Exatamente. A criação, tudo as coisas criadas, elas fazem parte dessa montagem daquilo que o universo vai se tornar. Tá, vamos lá. Em outras palavras, essas duas definições. É deísmo e o panteísmo. São dois exageros... Dualismo, né? E o dualismo, né? Mas vamos ficar no panteísmo e no deísmo. São dois exageros de atributos divinos. Então nós temos, por exemplo, atributos divinos. O Deus é transcendente. Então, de fato, Deus é o totality aliter, né? O totalmente outro, é alguém que está muito longe de nós. E, de fato, ele é muito diferente de nós. Ele é o totalmente outro. Isso é uma transcendência divina. Mas a gente também acredita, a partir da Bíblia Sagrada, num outro atributo divino, que é a imanência. Então, Deus está aqui, Deus está no nosso meio. Então, por isso que a gente crê nesse cuidado divino, né? Muito bom. E ainda o Leonardo Boff ainda fala de uma transparência, né? Que é o quê? Que é essa junção do Jesus Cristo, né? Ele é essa junção do imanente com o transcendente num único ser. Então, ele tem o quê? O Deus, o Emanuel, é essa junção no tempo que Leonardo Boff ainda fazia umas definições... Não, a cristologia dele é excepcional. Decentes. A cristologia dele é excepcional. Então, assim, você pega o quê? Você tem essa ideia do Emanuel, que é essa transcendência e essa imanência juntas. Então, de fato, não é um Deus que abandonou e está distante, e ao mesmo tempo não é um Deus que se mistura com a sua criatura dessa forma como o panteísmo diz, que tudo é Deus. É um governo ativo de Deus sobre a sua criação. Exato. Né? Vamos lá, vamos continuar agora, aqui. Deixa eu continuar. Tá. Uma outra distorção acerca da providência divina é chamada também de indeterminismo. A ideia de que o mundo não está sujeito a nenhum controle, né? Nada é determinado, é tudo um caos e tudo é incontrolável. E aí, em contrapartida ao indeterminismo, tem o determinismo. Isso. Que acredita-se que existe uma força que rege e regula e controla de maneira
vamos dizer dessa forma, super controlada todos os acontecimentos do universo. Fatalista. Bem, outra forma de dizer o que o pastor Lipão está dizendo. Deus não tem a ver com nada. Deus não tem a ver com nada e Deus tem a ver com tudo. Sim, boa. Né? É isso aí. E é interessante como são distorções de uma visão sóbria da palavra de Deus. Por quê? Porque existem muitas coisas que Deus tem a ver e tem muitas outras coisas que Deus não tem a ver. Então, o exagero dessa visão leva para um indeterminismo ou para o determinismo. Inclusive, a linha calvinista, né, que eu sei que vocês... Existe a linha calvinista que é bem por isso. Deus tem a ver com tudo. Né? Ou seja, esse calvinismo extremo, ele quer preservar tanto a ideia da soberania divina. Calvinismo ultradeterminista. Ultradeterminista, que ele quer preservar tanto a soberania e a providência divina que, cara, não, até mesmo o mal... força a barra. Mas já digo de antemão que eu não abraço essa ideia. Sim. Não, e é uma linha do calvinismo, né? Não é uma... Assim como tem uma linha arminiana, que se aproxima mais do arminianismo, que é o teísmo aberto. Muitos arminianos abraçam o teísmo aberto, que é essa mescla, né? Deus criou e, tá deixando acontecer e escolheu se limitar sobre o futuro. Né? Então, assim, uma definição bem porca, por assim dizer, do teísmo aberto, é isso. Deus se autolimitou para viver a vida conosco. Então, é um Deus presente, mas é um Deus que está vivendo com a gente, caramba, apertaram a guerra na Ucrânia lá, não estava esperando por essa. Mas é interessante, né? Porque essa visão determinista, por exemplo, em período eleitoral, também é muito abraçada, né? Principalmente por religiosos, assim por diante, que abraçam a ideia, inclusive é meio antagônico até às suas confissões doutrinárias, né? Mas abraçam a ideia de que Deus tem um candidato e esse candidato vai ganhar as eleições porque Deus quer que ele ganhe. Exato. E isso não é verdade. A gente vai votar e vai ganhar quem a gente quiser que ganhe. Cara, isso aí eu sei que tu tá lendo as definições, mas agora ninguém mais tá se importando com elas, porque isso aí é o mais legal que tu acabou de falar agora. Só. Olha aí. Mas as definições são os ganchos para isso tudo, né? Mas então, aí tu tocou num ponto interessante. Porque aqui eu vou agora tentar... Lembrando, a gente está falando sobre doutrina da providência, que nada mais é do que ver de antemão. A doutrina da providência diz respeito a, então, Deus ter um governo ativo em toda a criação. Okay? Lembrando que a gente está falando o que a gente quiser, porque o podcast é nosso. Sacanagem. E só mais um ponto aqui. E agora o pastor Lipão puxou o gancho ali das eleições, que a gente tinha começado a falar, e o Bibo vai agora contribuir. Voltar para esse gancho aí. Não, que o pastor Lipão acabou de falar desses exageros, né? De que, não, Deus, inclusive, determinou quem vai ser o presidente do Brasil. A grande questão é que a gente não sabe, a gente não pode afirmar isso, não podemos afirmar, eu acho que é um equívoco afirmar que fulano ou ciclano é o escolhido de Deus para a nação. Isso é um equívoco total, eu acho que nós três concordamos com isso. Viu seus caluniadores de internet? Cara, o pessoal me perguntando direto, mano, como é que tu consegue congregar na Onda Dura? E o pessoal não te mandou embora de lá ainda? Eu falei, não, gente. Mas por quê? Não, porque a gente discorda politicamente, né? Tá. Aí eu falei assim, gente, isso porque vocês vão vir o direct meu e do Lipão e os nossos WhatsApp. É um tentando convencer o outro, mas beleza, o que nos une é maior, pô. É Jesus Cristo. Mas enfim, voltando pro tema que é o essencial. A gente não pode afirmar, biblicamente falando, que Deus tem um candidato. Né? Deus não tem título de eleitor. Agora, eu também não posso negar, na minha opinião e na compreensão que eu tenho da providência divina, que Deus pode sim colocar um candidato lá para cumprir o seu... Cara, pode ser juízo, pode ser bênção para o seu povo. Aí eu só vou conseguir fazer a leitura na história, entendeu? Eu não posso dizer assim, vai ser isso ou vai ser aquilo. Claro, né, com base no passado a gente consegue determinar algumas coisas. Assim. Essa questão da providência ampla de Deus, né? Exato. Eu acredito numa providência geral divina. Já vou entrar aqui nas minhas definições, porque vamos pegar o tema da eleição. Eu creio que quem vai escolher o presidente somos nós, certo? Uns vai votar para um lado, outros vão votar para o outro, outros vão ficar no meio, que vão votar em branco ou nulo. Então, é uma decisão do povo brasileiro. Entretanto, eu creio que Deus tem planos que Ele está executando no mundo. Isso inclui o Brasil e a igreja brasileira. Então, inclui maus governantes. Isso inclui maus governantes e bons governantes, enfim. Então, assim, eu creio que tudo, Deus, Ele vai orquestrando, entendeu? Orquestrando para o seu propósito final. Eu vou dar um exemplo para a galera tentar entender o meu ponto de vista. Vamos pensar um cenário de videogame. Vocês jogam... Eu já falei isso aqui em outros na mesa, mas é sempre bom voltar porque eu acho que ele exemplifica bem. Um cenário de videogame, você tem muita liberdade naquele cenário. Entretanto, o criador do jogo, ou a empresa criadora, ela botou algumas leis e alguns limites. Você não pode fazer tudo, porque tem algumas coisas que você não tem. Você não é permitido pelo cenário criado.
Ou seja, o criador do jogo, ele delimitou algumas regras, algumas leis, ao mesmo tempo em que deu liberdade para você agir naquele jogo. Então, você pode cumprir a sua missão ou não, mas o fato é que alguém vai cumprir essa missão. Alguém que está jogando aquele jogo vai cumprir a missão para a qual o jogo foi feito. Então, eu creio muito nisso, numa providência geral divina. Deus não largou a criação, mas, ao mesmo tempo, ele deu liberdade para a sua criação. E por isso que eu acredito que isso não fere a soberania divina, ao mesmo tempo que responsabiliza o homem pelas suas atitudes, pelos seus maus governos. A velha máxima da providência versus responsabilidade humana. Exatamente. Né? A gente não consegue prever e, às vezes, até determinar onde uma coisa é uma coisa e é outra coisa. Vou dar um exemplo. Mano, o Faraó não teve muita escolha, onde me parece, né? Quem? Faraó não teve muita escolha, onde me parece. Ele foi realmente endurecido para cumprir um propósito de Deus. Há quem vai dizer o seguinte, não, na verdade, o autor bíblico diz que Deus endureceu com base naquilo que o próprio Faraó fez. Não sei, é uma possibilidade, né? Ou seja, o autor bíblico está lendo no passado, como está fazendo uma leitura do passado, diz que Deus endureceu. Faz uma constatação. Faz uma constatação, mas quem endureceu mesmo foi o próprio Faraó. Mas independente disso, olha só que loucura. Que aí traz a ideia de que já lançou ele ao próprio coração corrompido. Exatamente. Deus endurece os endurecidos. Isso. Né? Então, é um ponto de vista. Ou também, se eu também acreditar que Deus endureceu porque ele quis... ele é Deus, ele pode fazer, né? E aí, olha só, se a gente... Bem calvinistinha você. Não, mas... Não, isso é teologia bíblica, na verdade. Então, o que acontece? Vamos pegar Israel. Mano, Isso é teologia bíblica, é isso? Não, calvinismo é uma coisa, teologia bíblica é outra. Então, olha só, vamos pegar Israel, cara. A gente vai... Vamos pegar Oséias, tá fresquinho na cabeça da turma aí, que foi tema do Mesh aqui da Onda Dura. É boa. Mano, se tu pega Oséias, Deus está todo momento... Eu vou usar uma palavra que a galera não gosta, mas eu acho interessante. Deus está tentando convencer Israel dos seus maus caminhos. Sim. E detalhe, Deus não consegue. Entende? Então, por isso que eu não consigo crer num determinismo. Ou o próprio, eu vou pregar agora, Marcos, estava estudando ontem, né? Jesus vai lá para Nazaré e não pôde realizar milagres. Olha que absurdo, terra, né? Deus soberano não pôde realizar. É porque a gente criou um conceito de soberania, às vezes meio equivocado, entendeu? A gente meio confunde soberano com déspota, que faz o que quer e tal. Com tirania, né? Com tirania. E não é isso, gente. O Deus Todo-Poderoso, ele escolheu essa regra do jogo e por isso que isso não fere e de a soberania fato, dele. A providência, ela é um mistério. Né? Ela é um mistério porque ela transcende a habilidade, a capacidade humana de perceber os caminhos de Deus, as formas de Deus agir. O que resta a nós é a confiança plena nele ao saber que ele determinou o propósito de todas as coisas e todas as coisas vão convergir para o seu bom propósito no fim das contas. Mas que tá, não. Essa tua fala ela é perigosa. Depende. Não, porque ele determinou o quê? O propósito... De todas as coisas. Pois aí isso não é meio complicado? Não é meio determinista? Não, aí eu estou falando sobre a soberania macro de Deus. Na coisa geral. No sentido de que no final, vai tudo chegar vai aonde deve chegar. Exato, no final tudo vai culminar, né? Efésios capítulo 1, fica aí para sua leitura e meditação. Mas mais dois conceitos aqui, da gente encerrar ali aquela lista que eu acho que é interessante. Não, encerra o podcast. Um outro conceito também equivocado é o conceito da casualidade, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Musicão. Essa música é boa. Entende que qualquer poder controlador do universo é irracional, ou seja, as coisas não acontecem porque tem um propósito, é casuístico, né? E, por fim, destino ou azar, que é uma doutrina que afirma que os acontecimentos são incontroláveis e neles não há qualquer propósito benéfico. Então, Como é que é? Desculpa, eu recebi uma notícia aqui, meio uma pena. Gordon Fee faleceu ontem. Caramba, grande teólogo não sabia, exegeta. cara. Acabei de ver aqui. Caraca, não poxa, um grande acredito, teólogo, cara. hein? Grande teólogo. Fiz um trabalho sobre ele agora. Gordon Fee, grande teólogo. Morreu ontem. Hoje é dia? com quantos anos? Morreu com 88 anos. Pô, cara. Uma vida bem vivida. Viveu bem e Está produziu com o muito Senhor. pro reino, né? Produziu Ele era muito pro reino. um Teólogo pentecostal. Pentecostal e que, cara, era lançado por Tudo. editoras Não, a reformadas. vida nova que mais lança ele aqui. Gratidão pelo 1 Coríntios dele, pô. Essa é Mesmo? sensacional. Sensacional, Entendes o que lês, cara. verdade, Entendes o que lês ajudou milhares de entendes o públicos que no lês, Brasil cara. e no mundo, né? Lendo a Bíblia toda, livro por livro. Exato. Pô, cara, Nós vamos Sensacional. ver aqui até Pô, uma uma recomendação pena, de leitura, né? Sim. Entendes o que lês. Entendes o que lês, versão A Maravilhoso. Vida Nova lançou uma visão revisada. Uma revisada, legal. Ficou bonitinha, E o cara. outro é da Thomas Nelson Brasil também. pontapé Show de inicial bola. aí pra Mas quais são hermenêutica. os dois que tu falou agora recentemente? Casualidade O acaso, né? Ou seja, tudo tá exatamente. rolando por aí. e o destino ou azar, que é a Nossa. doutrina que afirma que os acontecimentos são incontroláveis. Então você está meio que
escravo ao destino ou ao azar, entende? Que é um pouco de determinismo. É o determinismo parecido com a causalidade. Mas nasce na filosofia grega esse tipo de pensamento também, né? De se entregar ao acaso, de viver... É porque, cara, essa parada de Deus soberano e controla e não controla, atinge a nossa vida, né? É um exemplo muito louco, assim, você tem um acidente. Você tem um acidente. Aí tem gente que morreu nesse acidente e tem gente que não morreu. Aí quem não morreu, se ele é cristão, ele fala, graças a Deus. E aí como é que fica isso para o outro cristão que também morreu no mesmo acidente, né? Bem, graças a Deus também. Né? Esse é o ponto, mas é difícil, por exemplo, como é que você fala isso num velório, Mas né? aí que entra, obviamente, acho que diria até o contrassentimento que a gente tem que viver e a Bíblia recomenda que a gente viva, que é o de dar glória e graça em toda e qualquer circunstância. Exato. Porque o dar graças e glória a Deus em toda circunstância passa por essa plena confiança de que, como filhos do Senhor, estamos guardados, seguros nele, e ainda que passemos por adversidades, morramos de maneira terrível, a gente sabe que o Senhor está nos guardando em suas mãos e o seu propósito vai ser cumprido. Né? Exato, exato. Olha que interessante, cara. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que o Filho é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Muito bom. Esse texto aqui, ele é um dos textos utilizados para definição da doutrina da providência. E o termo grego para ele aqui é ferô, que é uma ideia de pegar uma ideia, pegar algo e colocar no outro lugar, ou transformar algo em algum lugar. Um exemplo disso, João capítulo 2, verso 8, onde o paralítico foi levado numa maca até Jesus. Uma condução do paralítico até Jesus. Então, a ideia de providência de que Deus está sustentando é que, ainda que ele pegue desse lugar, ele não faz assim. Ele pega e conduz até outro lugar, independentemente de ações humanas nesse período. Mas ele conduz como? Ele conduz assim? Ele conduz assim, ou ele conduz assim. Mas é muito legal essa ilustração, porque é exatamente isso. Como Deus conduz? Será que é nos moldes que a gente quer? Será que é nos moldes que a gente bem entende? Exemplo, Deus tinha o objetivo de transformar, de fato, José como um preservador do seu povo no Egito. Como ele fez isso? Calabouço. Entendeu? Passou pela venda dos irmãos. E aí, quem conduziu a ação dos irmãos? Né? Aí é um ponto, cara. Aí é um parênteses interessante. A gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos da Bíblia. E às vezes aplicá-los de maneira igual para a nossa vida, tá, gente? É o seguinte, nem tudo... Você vai ser vendido... Você vai ser restaurado, você vai voltar governando. E a história de José é muito utilizada, né? É muito utilizada. Aí todo mundo é vítima, entendeu? É engraçado que nessas pregação coach aí, a gente é tudo José. Ninguém é os irmãos. Entendeu? A gente é tudo José. E, aliás, engraçado, né? Porque na história de José, não é José o principal, é Judá. Olha aí. Tem o Achei livro que fosse Deus, mas tudo bem. Não. É claro que é Deus, em última análise. Eu tô brincando, humanos, né? Mas porque, no fim das contas, é ele que vai dar origem, de fato, ao povo de Deus, de fato. Mas não, é só tomar esse cuidado, porque assim, gente, tem coisas que... Tem um livro chamado Patriarca, né? Tem coisas que os personagens ou as personagens bíblicas fazem que não são... Né, um modelo para nós, né? Então, por exemplo, a galera muito fazendo prova com Deus, não, porque Josué fez prova com Deus. Então, mano, Josué não é um bom período assim para tu. Gideão e tal. Gideão, na verdade, que eu queria falar. Colocou lá o algodãozinho na pedra. O algodãozinho e tal. Não é um bom exemplo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas aplicações. Galera assim. comprando algodão. Galera, como é? Não, porque eu fiz uma prova com Deus como o Gideão fez. Não, pera, não é assim que funciona. Tem que tomar um pouco cuidado com algumas coisas, até porque nós temos ali na Bíblia Sagrada a formação de um povo, da história da salvação. Então é um pouco diferente, e até né, algumas aplicações. O processo progressivo de revelação, né? Havia uma ignorância acerca de quem era Deus e assim por diante. E a fé, como diria Judas, né, nossa carta de um capítulo, né? A fé foi nos entregue uma vez por todas em Cristo Jesus, ou seja, aquilo que precisamos para crer é só em Jesus que a gente atinge a plenitude desse entendimento. E é muito legal também, dentro dessa linha que o Geis estava falando ali,
se a gente pega Colossenses tem essa ideia de que nele tudo se encaixa, né? É mais ou menos essa ideia ali, Colossenses capítulo 1. Então, nele tudo subsiste, nessa ideia de que nele tudo se encaixa. Então, em Cristo tudo faz sentido, né? Até mesmo a dor, o sofrimento, enfim. O nome do livro que eu falei é José e o Evangelho, que fala justamente sobre tirar um pouco o foco do Woody Balkan, sobre tirar um pouco o foco de José e colocar na situação, em Deus, em primeiro lugar, mas na história de Judá. Que José ele é usado como um instrumento de preservação do povo. Né? O José ele não é o fim da história. O fim é a preservação da família patriarcal ali de Judá, que dá origem às 12 tribos de Israel. Né? Mas, voltando aqui para o assunto, aquilo que o Geis falou é muito importante. A ideia de um Deus criador e sustentador. Ou seja, ele dá o ponto de partida, mas ele também conduz a história de maneira maestral, conduzindo essa sinfonia para que ela convirja para o seu propósito. E isso, obviamente, faz com que a gente, como falamos anteriormente, se agarre a esse mistério. Porque a grande verdade é que nessa condução de Deus, em muitos momentos, nós não vamos entender. Não vamos entender por que as coisas estão acontecendo dessa forma, porque... a gente puxou o gancho lá das eleições, né? Porque o nosso país... Porque, sei lá, um país que está sofrendo. Vamos pegar a Ucrânia. Por que a Ucrânia está passando pelo que está passando? A gente não vai entender. E é uma grande loucura a gente tentar entender. Obviamente que isso não nos exime das responsabilidades cabíveis a nós como seres humanos. Porém, aquilo que nos compete, nos cabe como cristãos, é sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto... Por exemplo, independente do cenário político que venha a suceder a partir aí das eleições, né? Independente de onde vai parar o negócio, o que a gente precisa entender como povo de Deus é que não são os governantes humanos que regem e controlam o plano macro dos céus, aquilo que Deus tem como vontade, mas é o próprio Senhor que está conduzindo a história, às vezes por caminhos que parecem ser inconvenientes aos homens e outros momentos que parecem ser mais convenientes a nós. Ainda assim, com isso a gente não está dizendo, ainda mais você acabou de ouvir isso da boca do pastor Lipão, né? Isso não nos exime da responsabilidade do voto e por aí vai. Total. Obviamente que um governante ruim, ele vai ser ruim para o povo. E com isso todo o povo sofre. E um governante razoavelmente bom, afinal bom só há um, vai fazer coisas melhores para todo o povo. Então isso é um fato. Tá? É isso, inclusive, que muita gente não entendeu no meu videozinho que viralizou aí, que alcançou mais de 5 milhões de pessoas e tal. Que eu falo que um presidente crente não atrai as bênçãos para a nação. Isso, de fato, não atrai. Agora, é claro que só que o pessoal não vê a pregação completa e me interpreta mal. É claro que um presidente... que tenha princípios cristãos, mas que acima de ser cristão, eu ouso dizer, que seja um bom governante, vai ser bom para a nação, né? Porque um cara ruim ou uma equipe ruim vai ser horrível para a nação. E pode ser até crente, inclusive. E pode ser até crente, com certeza, né? E quando não tem a equipe, que daí que fica difícil definir esse governante aí. Exato. Quando a gente não sabe da equipe. A gente não sabe quem é o time que vai jogar. É o time que vai jogar. Daí como é que... Não, porque também às vezes não adianta ter equipe e qualquer crise o cara fica trocando toda hora. Também isso é ruim, né? Depende, se for pra tirar o ruim e colocar melhor. Anota aí que isso eu vou discutir depois comigo. Rapaz, o pastor Lipão tá com um pano e com um balde ultimamente. Não, que nada. Mas vamos lá, falando sério agora. Então, assim, porque essa é uma dúvida mesmo, né? Pô, tem países, cara, né, que a gente sabe que, por exemplo, onde o cristianismo é mega perseguido e tal, ou tem países que eram bons e ficaram ruins e tal. Pô, isso é propósito de Deus? Não sabemos, né? Eu tendo a dizer que não. Cara, não é propósito de Deus que um país viva na miséria, que onde as pessoas comam no lixo, sabe, que as mulheres são perseguidas, são violentadas. Eu penso que nada disso é propósito de Deus, sabe? Deus pode tirar no meio desse horror algumas lições e algumas coisas. Deus pode, Ele é Deus, né? Ele ressignifica sofrimentos. A gente não pode atribuir a maldade a Deus, porque Deus ninguém tenta, né? Exato. Então eu não penso que, por exemplo, assim, digamos que o Brasil ele entre numa espiral de decadência, assim. Que Deus o livre, né? Já que estamos na época do Halloween, vamos isolar isso aqui. Bate 3 vezes na madeira aí, irmão. Mas digamos que o Brasil entre numa espiral aí de coisa ruim. Cara, isso não foi culpa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso dizer que... será que Deus tinha um propósito? Não sei. Foi Deus que mandou o coronavírus? Para pegar um assunto aí antigo?
Brincadeira. Pô, inclusive tá tendo surto de novo dessa desgraça em lugar do mundo agora que você Sério, seu nome. cara? Mano, impressionante, né? E o bicho se reinventa. Aí, o coronavírus acho que não é chinês, ele é brasileiro. Esse é bicho pra se reinventar. Gente, isso O foi uma bicho piada. gambiarra. Isso foi uma piada, por favor, não tire de contexto. Contém ironia. É, bastante. Mas vamos lá, o coronavírus. Foi Deus que mandou o coronavírus? Eu penso que não. Posso afirmar que não foi Deus? Também não. Isso é verdade. Olha a loucura. É porque tem uma hora que nós cristãos, a gente precisa abraçar o mistério. Entendeu? A gente precisa abraçar o mistério porque simplesmente não sabemos. A gente precisa Olha a abraçar profundidade da riqueza, a entendeu? providência divina. É isso. A providência divina. Entendeu? Abraçar o mistério. Ainda que soframos, ainda que estejamos, né, enfim... Não, o que eu posso afirmar é que lamentos, no meio ainda dessa Deus continua dor, sendo Deus. no meio dessa dor e de muita gente que morreu e de muita gente que perdeu entes queridos, no meio dessa dor, muita coisa de belo apareceu, né? Muita coisa de belo apareceu. E, de fato, muita gente teve suas vidas ressignificadas, o evangelho foi pregado, muita gente voltou à fé, muita gente chegou à fé. E isso é uma benção divina. Agora, eu também não posso afirmar que Deus utilizou esse caminho para despertar a nação. Enfim, não sei, né? Não sei. Pode ser? Pode. Não sei. Isso a gente Mas só vai saber. Isso a gente só vai saber depois. Aí que tá, tem coisas que é a história que conta, né? Por isso que é muito perigoso nós sermos taxativos, donos da verdade e não nos atermos a fatos, né? Porque a gente pode fazer um julgamento equivocado dos acontecimentos, um julgamento equivocado daquilo que está sucedendo, porque por vezes é só lá na frente que vai fazer sentido. Exato. E por vezes a gente vai morrer como os heróis da fé sem saber do rolê. Exatamente. Exato. Sem ver o fruto do seu trabalho. Agora, uma coisa que é interessante, até esse autor aqui, gente, esse aqui é um livro, Jack Cottrell, um teólogo bem legal, uma teologia sistemática bem bacana, tá? Não tá aí no mercado mainstream, mas recomendo para você, Jack Cottrell, tá? A fé uma vez por todas, tá? Doutrina bíblica para hoje. Ele fala da questão do milagre, né? O milagre é uma intervenção direta, divina, para cumprir o seu propósito. Boa. Isso é sensacional. O milagre, que é uma parada que é excepcional, não é aquilo que você vê na TV toda semana aí acontecendo, tá? Ou em perfis de Instagram. Milagre é algo excepcional que Deus faz, e Deus faz milagre, Deus age de maneira miraculosa, e isso sim é uma ação arbitrária de Deus. O milagre é uma ação arbitrária de Deus, porque ele realmente, com o milagre, ele está colocando em curso o seu propósito. Então, Deus pode fazer milagres em determinadas regiões, Deus faz milagres em pessoas, Deus faz milagres em igrejas. Então, isso é Deus realmente colocando em curso o seu plano, que nós não temos uma noção. Gente, o plano de Deus é tipo um quebra-cabeça, e a gente só conhece uma ou duas peças. A verdade é essa. Então faz bem feito a tua parte aí e confia naquele que criou o jogo, entendeu? E talvez para a gente não ficar tão... porque esse tipo de pensamentos equivocados a respeito da providência divina, que é essas definições que o pastor Lipão trouxe no início, podem nos fazer ter, por exemplo, visões equivocadas a respeito da nossa vida cristã como um todo. Desde o dia bom até o dia mau. Desde a nossa missão, que compromete, até o nosso discipulado, né? Depois já de serem encontrados por Cristo e assim por diante. Portanto, né, a questão da evangelização, ou mesmo a questão da oração, sabe? Que é uma coisa que, Deus já sabe o que vai acontecer, tudo ele vai fazer, já está determinado, então para que eu vou orar? Então são visões que podem trazer alguns equívocos na própria praxis cristã, por assim dizer. Olha aí, mas tu tocou um ponto legal. Muito da providência divina é aquilo que nos faz bem, né? Tipo, provisão divina. Tá, e quando a coisa dá ruim, não é provisão divina? Exato. A gente precisa ter essa sensibilidade também na será relação que a coisa com Deus. ruim é ruim? Exato. Como diria Max Lucado, né? Bênção ou maldição. Já leram esse livrinho? É um livrinho infantil bem legal, cara, e que ilustra muito bem essa questão eu acho que da limitação humana de interpretar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Exato. Bênção ou maldição. E é de fato, né, cara? Porque, por exemplo, se tu for olhar para a história de José, no momento que ele estava no buraco, voltando para José agora, uma história bíblica. Bênção ou maldição? Não, mas o foco é ajudar. Enfim. Bênção ou maldição. Então Judá perdeu o filho. Bênção ou maldição? E aí? Entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente acaba não sabendo muito bem lidar. Sabe o que é isso, cara? A famosa inteligência humilhada. Essa que é a verdade. Nós não podemos Livraço nada... de Jonas Madureira. Bons tempos, a gente era amigo.
Abraço, Jonas. Eu ainda te amo. Então, assim, cara, não, mas é justamente isso. Mas deixa eu tentar terminar o raciocínio que eu comecei lá. Achei que vocês iam achar o máximo a minha reflexão, mas acho que vocês não acharam, né? Vai lá, volta. Eu achei que vocês... Não, Uau, essa ia dar um livro. não, brincadeira, não é big deal. Mas O no Deus sentido... que destrói sonhos. Tá aí, Tu obrigado. fala um pouquinho disso lá, eu não li ainda teu livro, cara, mas eu vou ler. Obrigado, mas 90 mil pessoas leram. Aliás, compraram, se leram, eu não sei. Inclusive, vou comprar um infantil. Esse tá legal, hein? Esse aí tu consegue ler, tem figurinha. Mas olha só, falando sério, aliás, muito obrigado a todo mundo da Onda Dura que compra aqui no All Day Store. É um sucesso de vendas na All Day Store aqui, sério? o infantil. É bem legal. Sucesso. Mas vamos lá, não, é que acho que a gente tem que Muito precisa bom, pensar viu? sobre isso. A gente utiliza muito no corriqueiro, no corredor da igreja, providência divina como algo bom. Aconteceu algo bom, rapaz, foi providência divina isso. Então a gente usa muito, e a gente deve entender providência divina como algo muito maior, que envolve também os perrengues na vida. Perrengues da nossa vida podem ser providência divina para moldar o nosso caráter e nos colocar no caminho que Deus tem para a sua igreja, de qual nós fazemos parte. É verdade. Então, o propósito divino, ou melhor, a providência divina, ela pode se manifestar na nossa vida com um perrengue. Porque é esse perrengue, é essa dificuldade, é essa aflição que vai nos amoldar, que vai nos ajeitar no caminho e no propósito que Deus tem para nós enquanto sua igreja. Então é legal a gente pensar sobre isso. Fala muito obrigado do pela nosso atenção. glorioso Matthew Henry corroborando com o que tu tá dizendo aí. Ah, poxa, olha aí. Olha só que legal. Não, viu? Tu tá indo numa linha certa agora. Agora eu acertei. Brincadeira, Bibão, tu é top. Ó, nós entendemos tão pouco o nosso próprio caminho que não sabemos o que é bom para nós. E por isso, devemos usar a necessidade como se ela fosse uma virtude. E confiar o nosso caminho ao Senhor, pois o nosso caminho já está em suas mãos. Olha aí. Seguir a sua orientação e nos submeter à disposição da sua providência. Sensacional. Sensacional. Aí. Isso é um sermão que tu tá olhando aí ou é um... Não, esse aqui é um artigo gigantesco, ok? Gigantesco, que é de uma igreja presbiteriana sobre providência divina, que ele aborda tudo sobre providência, cara. Tem mais de 100 Como é que o pessoal páginas. acha isso na internet? Cara, vamos ver aqui. É Doutrina da Providência. Aham. Nossa, o pessoal já dormiu porque tu demorou demais. Cara, foi publicado em 2019, Já mas foi tirado da atualizado em internet. 2020. Cara, Fala o autor, quem é o autor? A Doutrina da Providência. Cara, não, o autor tá aqui no começo, mas eu não sei se ele é o autor. Eu não posso dizer que ele é o autor, mas o cara que postou é Renato Corumbá. Eu não sei se ele é o autor da parada. E se você quiser... Mas tem ótimas referências. Ok. E tem toda a teologia sistemática trata também da questão da providência divina. Isso, essa citação, ela é de um... Não, essa aqui é do Comentário comentário bíblico. Eu bíblico. recomendo o Jack Cottrell, você tem o Miller Erickson tratando também de providência Tem o divina. lançamento do O John lançamento Piper, né? agora, Eu não, isso. não li, enfim, não sei. Tu deve receber que a Fiel tá distribuindo, até de graça estava distribuindo para Kindle, se eu não me engano. Maravilhoso. A minha eu ia dar pro Geise, mas se tu não ganhar, eu dou pra ti. Obviamente que eu prefiro dar pra ti Que do que pro traíra, Geise. cara. Não, Por a favor, gente dá por pro favor. chefe, pô. Funcionário igual eu aí. Por favor, mas estão dizendo bem desse Cara, livro? eu sinceramente eu não tô acompanhando. Mas é John Piper, né? John A fama Piper. dele fala por ele e tal. Pra quem é calvinista deve ser uma boa. Eu Não, imagino. e ele é e dizem maravilhoso, que é a grande cara. obra dele, né? Diz que é uma das grandes obras dele e tal. Não, meio é um que... calhamação, assim. É, E acho 800 que páginas bonito, e tal. né? Ai, cara, é 800 muito lindo páginas, isso aí. enfim. Então acho que deve ser uma das grandes se obras tu da puder vida me dele, dar, assim. porque o Lipão vai ganhar. Não, o Lipão deve ganhar, porque a Fiel tá mandando a rodo, assim, pra galera, tá? Acho que Legal. meio que Muito meio que legal. um propósito. É Boa. isso. É isso. Muito obrigado. Acredite na providência. Bom, nesse sentido, então, se tratando de momentos bons ou momentos difíceis, nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Independentemente, né, do governante que for ficar agora no próximo dia 30, nós também devemos nos render ao Senhor e entender que, independentemente de quem for escolhido pelo povo, Deus Existe está... alguém sentado no trono do universo. Eu Sentado no encerro trono, boa. citando Isaías capítulo 6, né? Boa. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em alto e sublime trono. Deus está sentado no trono e é isso que importa. Os governantes vêm e vão. Aquela música, né? Os reinos vêm e vão. Teu trono aqui aqui está. Cara, maravilhoso. Tem que entrar no repertório dessa semana essa música, hein, velho? Olha aí, Teu olha aí. nome imutável. Maravilhoso. Olha aí. Tem que estar no repertório dessa semana. Sensacional. Bibo, muito Sensacional. obrigado. Foi bom demais. Foi bom, foi bom. E quero lembrar a todos os ouvintes, né, que os nossos podcasts estão aqui no canal Onda Dura. Você pode ver vários episódios. Tem, por exemplo, tá no período de Halloween aqui, muita gente perguntando. Eu sempre verdade. recomendo, pô, Halloween lá. A Lari inclusive, vai lá, bombou esse. ofende o Bibo. o Bibo bota a filha de bruxinha Tá um na show de escola, terror, coisa tá um arada. show de terror. Mas não, esse do Olha Halloween, isso aqui, gente... Bibo. Escapou meu E tênis, também, né? e também Eu tem comprei no... o Vans em tua homenagem, quando eu fui lá, cara. Sério. Pô, tu vai amar.
Tu já tá usando? Não tô usando Sabe só que pra sair. Vans você tem que usar pra lacear, né? Ele é tô ruim. usando, ele é bem duro no Ele começo, é eu tô duro, mas sentindo depois dá Gente, bom. esse do Halloween é legal a gente voltar aqui, porque tá no tema do Halloween e tal. É o Na Mesa de número 79. Boa. Boa. Bota Tá a bom? hashtag Na Mesa Tem a 79. minha foto na capa com um balão vermelho. Aliás, It 1, sensacional. E Barbarian estreou no Star Plays hoje. Mas enfim. Como? Não, é filme de terror, vocês Não assistem. gosto. Cara, novo filme da Não, Warner. saiu É a do segunda diabo. temporada da Batalha dos Queruscos. Já assistiram essa série? Bárbaros? Bárbaros, Uma história saiu a segunda real. temporada? É. Ah, Uma legal. história Eu tô na- real da Batalha dos Queruscos, Olha aí. onde Ontem lá eu, na ficava, Germânia... ontem eu fiquei vagando pelas plataformas de streaming É um pra saco achar achar um um filme, filme. Sério, Não, é um cara? saco, é um saco. Eu assisti Cara, aquele tá aí uma Durkin. coisa... Dirk King? É, bem legal, Durkin. Dirk King. É do Nolan, né? É. Só que é confuso o final, né, mano? Que daí É. mistura as Para, deu timeline spoiler, lá. que isso? Não, Não, mas o final é confuso. Ele é bem depressivo, né? É Nolan, né? Nolan, mas enfim. Mas bem legal. Tenet já não é tão legal, já não perde muito Eu teu tempo. assisti também semanas atrás, gostei bastante, o Midway. Midway, que não. narra a batalha ali pós bombardeio de Pearl Harbor, que olha houve só. ali antes da guerra com o Japão, aquele período ali, Tu bem tem legal. Apple TV? Na Tem Apple Apple TV TV. tem um que é com o Tom Hanks, se eu não me engano, e é de um... Já que tu gosta desse tema de guerra, eu não assisti ainda, Eu mas gosto, vários amigos gosto. assistiram, Em isso que é muito especial bom. a Segunda Guerra Mundial. Olha aí, eu não sei Meu, de é qual muito guerra que é bom. esse, mas se passa dentro de um submarino. É com o Tom Hanks. Ah, é bem assisti já. famoso, já assistiu? Muito bom. É, viu? Não Olha aí, lembro ó. o nome, mas muito então bom, tá, muito bom. se eu não me engano é da Apple TV. Agoniante, Que aliás. Agoniante. Porque submarino, né, irmão? Submarino. Caraca. Eu Agoniante. ando meio sem série também, até aceito dicas aí. Não, É, assiste a segunda temporada. Tu assistiu a primeira de Bárbaros? Não, cara, não vi. Meu, que é bom, eu tô vendo The Mas Office, tem entrei pra Netflix? seita do The Office. É Netflix, cara. É uma história real. Ele foi Barbarians. criado- É legal. Ele Eu vi foi o piloto, criado- eu gostei. Quero ver. Baseado em fatos. Ele foi criado... Isso. E eu ele tô foi só criado- pela terceira temporada de The Apesar de Chosen, que não lançam. Não, mas saiu o trailer agora, o trailer, né? né? Eu não vi The Chosen ainda. Mas olha só, não assiste a pregação do Geiseriel, tem algum tema aí passado que ele dá mó spoiler. De Irmão, qual? Ah, é? do Ah, Barbarians. do Barbarians, E verdade. conta tudo. Por isso que eu não assisti, já sei Ah, o é final verdade, e tal. verdade. É porque tem Armínio, ele estragou só porque tem o Armínio na parada. Aí ele estragou. Não, é que Armínio é considerado... Cala a não, boca, não, cala calma. Mas Calma, não calma. Jacob Armínio, do Arminianos, mas ele é considerado o maior traidor do Império de Roma. Olha Olha, aí. o cara não se segura. É Por quê? impressionante. Mas isso é fato, cara. Mas é um fato que ele não conhecia. Exatamente. Entendeu? meu irmão, que é isso? Hein? É muito bom, que é cara. isso? Sério, é muito boa essa série. É, Olha, eu tô Barbarians. aqui também pra mostrar o cafezinho verdade. da Onda Dura. Olha Olha aqui, aí. que bonitinho o copinho, cara. Nossa, Aliás, como é que a vamos gente veio pegar um parar café nesse que a assunto? gente tá Eu tenho gravação Vambora, daqui a pouco. Martin Gente, Luther obrigado, King. pastor. Fechou, foi bom top demais. Que Deus Quinta-feira que abençoe. vem estamos de novo aqui. Oremos pelo nosso país, oremos pelas nossas vidas. Tamo Amém. junto, que Deus abençoe. Vamos fazer a selfiezinha rápida? Vamos lá. Vamos. Printzinho. Tchau. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe. Tamo junto. Falou! Olá, olá. Você acabou de participar de mais um episódio do Na Mesa. E se você não sabe, todas as quintas-feiras a gente está aqui debatendo teologia, cultura, sociedade e Bíblia. Então já deixe seu comentário, se inscreve no canal e ative o sininho, porque sempre que for postado algo novo, você vai ser notificado. Eu vou deixar aqui com você 2 indicações muito legais. Clica e fica mais tempo aqui com a gente.